Então, nosso tema central tem sido o controle de si. Controle de si é uma coisa muito bacana e todos nós desejamos, sabe? Nós nascemos com uma tendência a buscar o controle. Quando alguma coisa se desequilibra dentro de nós, alguma coisa assim universal que já foi plantada em nós desde o nosso nascimento, que faz com que a gente busque o controle. Se você, por acaso, estudou química e se lembra daquelas aulas antigas de química, você aprendeu, por exemplo, que o sangue é uma solução tampão. E o que é uma solução tampão? É um tipo de solução que recebe diversos materiais e tenta manter sempre o equilíbrio. Se você pensar em outras coisas, por exemplo, você não conhece nenhum homem de 5 metros e você não conhece nenhum homem de meio metro. Há uma tendência à média. Então, em tudo aquilo que nós somos, existe uma tendência a um equilíbrio, sabe? E naquilo que nós somos como ser humano, social, psíquico, como ser então psicológico, nós buscamos o equilíbrio também. A gente busca o equilíbrio, às vezes, tão naturalmente que a gente não percebe que está buscando equilíbrio. No mundo, já faz muitos anos, existem muitos tratamentos, muitas psicoterapias e existem muitos métodos diferentes de levar o homem a um estado de saúde que a gente poderia chamar que é um estado de equilíbrio. É um estado onde ele então está sob controle, está tudo bem, ele está saudável. O controle de si, ele se mistura, ele permeia. Falando permeia assim, vocês vão achar que minha barba branca é de verdade, né? Ele está junto, presente em todos os modelos de tratamento. Todas as vezes que o médico está fazendo um tratamento, ele procura restaurar o seu paciente a um estado anterior, saudável, que é também um estado de controle de si, estado de equilíbrio. Quando alguém procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um psicoterapeuta, a pessoa se queixa lá de algumas coisas que não estão bem na vida dela. E o que é que ela gostaria? Ela gostaria que aquelas coisas estivessem então bem, estivessem sob o seu controle, que ela estiver... O que é estar sob o seu controle? Significa que ela não sofrerá, ela não vai sofrer com aquelas coisas. Então, como é que ela quer estar? Ela quer estar no controle de si. E o controle de si, ele é o objetivo de todas as psicoterapias. Olha só que coisa bacana eu estou falando para você. Quando você vai lá num psicólogo e você diz assim, eu não consigo dormir, eu ando muito nervoso, o que acontece? Você não está conseguindo controlar isso, sabe? Você gostaria de dormir, você gostaria de ficar mais calmo, mas você não consegue controlar isso. Você quer trazer para si esse controle. Você quer dormir uma noite relaxante, uma noite que te descansa, e você quer não ficar muito irritado com as coisas que te acontecem. Você quer se manter no controle de si, mesmo quando as coisas te são desagradáveis, ou muito tristes, ou muito irritantes. O psicólogo, acho que eu estou falando muito depressa, né? Deixa eu desacelerar aqui um pouquinho. O psicólogo, não importa qual seja a linha de formação dele, não importa se ele é um psicanalista, se ele é um fenomenologista, se ele é um gestaltista, não importa se ele só trata de comportamento, não importa qual seja. E muitos psicólogos talvez ainda não tenham refletido sobre isso. E você que está aí ouvindo agora, talvez seja psicólogo, talvez não, né? Mas esse vídeo aqui, ele vai ser, não vai ser apenas ao vivo, ele vai ser colocado nas mídias e vai ficar lá para que as pessoas possam ver no futuro. E tenho certeza que muitos psicólogos acabarão vendo esse vídeo. E eles vão concordar comigo. O que é que os psicólogos vão concordar comigo? Que talvez eles nunca tenham refletido o que é que se chama de alta de psicoterapia, alta de tratamento. Bacana isso, né? O paciente tem lá algumas queixas e quando aquelas queixas são removidas, pode-se então considerar uma alta.
Não existem mais aquelas coisas, foram todas resolvidas. Ou então, ele pode se aprofundar em outras questões, que quando essas outras questões forem resolvidas, também ele poderá então ter alta de novo, mais um pouquinho, outra alta. A cada vez que determinadas coisas estão resolvidas, eu acabei de falar alta, né? Mas a gente poderia estar dizendo um outro nome, a gente poderia dizer assim, retomou o controle de si. Bacana, né? E o que é uma pessoa que tem o controle de si completamente? É uma pessoa que tem todas essas suas questões resolvidas. Então, os tratamentos em geral, e eu não estou falando só de tratamentos com psicólogos e só de tratamentos, psicoterapias ou psicanálise e coisas assim. Existem muitos, muito mais tratamento do que a gente conhece, que pretende levar a pessoa a um estado de alta, ou a um estado em que ela tem o controle de si. E isso está presente em todos os tratamentos. O que precisa é conseguir perceber que há uma linha mestra em todos os tratamentos, com etapas muito bem claras, que uma após a outra vai conduzindo ao controle de si. E vai chegar o momento em que o paciente vai dizer assim: os problemas graves não me alteram hoje como já me alteraram no passado. Tanto faz se o problema é uma grande tragédia, ele se altera um pouco, sob controle. Ele mantém-se com o controle de si. E as alegrias também, as alegrias às vezes fazem as pessoas não prestarem direito, né, no que está se passando. Ela esquece do resto quando está alegre. As alegrias também precisam vir para o controle de si. Tanto aquilo que é de ruim, quanto que aquilo que é de bom, virá para o controle de si. E a pessoa então equilibrada é essa pessoa que, embora o mundo à sua volta se altere, ela se mantém no controle de si. Então você pode perguntar aí para mim assim: Jones, então o controle de si é uma pessoa manipuladora, né? Ela controla todas as coisas, todos os ambientes em que ela chega, ela controla tudo. Não, não é isso não, de jeito nenhum. O controle aqui é de si, não é o controle do outro. Ele vai trabalhar numa empresa, não significa que daí a pouco ele é o gerente, o diretor, o dono, ele não vai controlar as coisas. Até pelo contrário, a pessoa que tenta manter o seu ambiente sob seu controle, sob seu domínio, sob seu comando, ele tem lá dentro de si uma lista boa de inseguranças e ele tem medo de perder o controle de si e por isso ele erra o alvo, sabe? Qual seria o alvo? Seria ele olhar para dentro de si e corrigir nele mesmo aquelas coisas que ele tem medo de perder o controle. Ao errar o alvo, ele tenta controlar o seu ambiente, tenta controlar aquele e mais aquele outro. E aí se torna uma pessoa manipuladora, que poderia se dizer uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Não é uma pessoa que está equilibrada, não é uma pessoa que está no controle de si. E então, o que aconteceu essa semana passada? Eu queria dizer para você por que quando eu te convidei para esse vídeo, eu cheguei a citar o grande ator americano Will Smith. Foi uma coisa inédita, né? Isso eu acredito que nunca tinha acontecido antes num programa de televisão desse porte internacional, com o mundo todo olhando para lá. Will Smith não gostou de uma brincadeira que o apresentador do Oscar fez com a esposa do Will Smith. Ele se levantou, foi até lá e deu um tapa na cara do apresentador. Depois ele volta, ele se senta de novo no seu lugar e ainda grita: tira o nome da minha mulher da sua boca. Isso ainda é equivalente a um tapa também, né?
Então, o Will Smith, ele agrediu. Eu queria convidar você a dividir comigo o que nós vamos falar aqui. Eu quero aproveitar, preciso pôr óculos para dar uma olhada aqui nos comentários. Eu quero que você escreva aí, participa aqui comigo, vai, escreve aí assim: o Will Smith se descontrolou, não teve controle de si. Ou você escreve aí: o Will Smith teve controle de si. Eu quero saber a sua opinião. Nós fizemos uma enquete durante essa semana, você que está acompanhando o nosso Instagram, você deve ter respondido lá, você deve ter visto pelo menos essa enquete, e tivemos um número lá interessante. Se você acessar essa enquete, você pode ver que número que foi. Mas foi assim, mais ou menos 1/3 das pessoas disseram que ele não teve controle de si, e 2/3 das pessoas disseram que ele não teve controle de si. A gente precisa olhar para isso sob o prisma do controle de si. Ele foi vítima, ao vivo, de um bullying. O que é bullying? Bullying é agressividade, é perturbação. Em português as pessoas chamam isso de zoar, né? Zoação, né? Alguém resolveu zoar com a mulher dele. E na nossa vida, sabe, desde a infância, a gente passou por muitas situações de bullying. E se a gente não passou, pelo menos a gente viu muitas situações de bullying. Alguém que estava acima do peso, ele era chamado de gordo. Ô gordo, vem cá. Não senta aí não, vai quebrar essa cadeira. Eu me lembro da escola onde eu estudei, tinha um colega que ele era bem baixinho, sabe, magrinho, e puseram o apelido nele de 7 meses. Olha só, isto é bullying, isso é perturbação, isso é agressividade. A pessoa sofre com isso. A gente tinha lá um outro colega na escola, parece que lá na escola que eu estudei tinha de tudo, né? Mas não é assim não, isso tem de tudo em todos os lugares, vai bem pertinho de você, deve ter coisas desse tipo. Tinha um colega que ele era bem mais alto do que todos nós, né? Isso eu estou te falando, eu tinha lá talvez 10 anos, 9 anos de idade, isso. E ele era bem mais alto. E o pessoal dizia para ele: troca a lâmpada para mim. Então puseram o apelido nele de troca-lâmpada. Olha, é lógico que ele sofria com isso, isso é bullying, isso é agressividade, isso é perturbar, isso é tirar a pessoa da sua paz, né? Fazer mal a alguém. Então, quem faz bullying é uma pessoa que lá dentro dela tem um monte de maldades, lá dentro dela tem um monte de malvadezas, lá dentro dela tem dores que ela, ao invés de procurar curar, ela tenta passar para o outro essas dores. As suas fraquezas, que não são enfrentadas, fazem com que ela enfraqueça o outro, fazendo agressões, fazendo piadas, colocando apelido, e as pessoas que se identificam com o bullying que está sendo feito, elas dão risada, elas se divertem, porque elas sentem naquela pessoa que fez o bullying, naquele momento, um porta-voz, sabe? Ele falou aquilo que eu gostaria de ter falado, ele realizou aquilo que eu gostaria de ter realizado. Bom, primeiro de tudo então, nesse Oscar, houve um bullying feio, um bullying então feito ao vivo, internacional, para todo mundo saber. Esse cara, eu nem me lembro o nome dele, é um grande comediante, famosíssimo nos Estados Unidos, né? Que malvadeza, né? Será que ele tem controle de si? Eu te digo que ele não tem, não. Ele está cheio de malvadeza dentro dele. Ele está cheio de fraquezas dentro dele. Ele precisa resolver isso. Ele precisa ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem. É possível fazer piadas sem machucar ninguém, e ele não soube fazer isso. E o Will Smith, que foi vítima, ele reagiu como uma vítima padrão acaba reagindo. Como vítima padrão, ele poderia sofrer, se humilhar,
ficar deprimido, ou ele poderia revidar. Ele revidou. E muitas pessoas que na vida já tiveram vontade de revidar se identificaram com Will Smith, por isso nós tivemos lá essa votação de aproximadamente 33% de pessoas que acham que o Will Smith fez bem, né? Isso é muito sério, sabe, gente? Bullying é sério. E reagir com agressão é muito sério. A gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ter controle de si. Eu queria te dizer uma coisa. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, que legal, que bacana. Ele não teve controle de si, né? O Will Smith não teve controle de si. Eu concordo com você, viu? Concordo com você, não teve mesmo não. Aquele apresentador, ele precisa procurar resolver os seus problemas. Ele precisa se transformar como ser humano. Mas o Will Smith, embora tenha sido vítima, ele também não teve controle de si. Não se reage desse jeito. Tem tantas outras formas, né, de reagir. Uma delas é não dar ouvido para o que os bobos dizem, né? Para o que as pessoas desequilibradas dizem, né? Sabe, eu queria falar com você um pouquinho sobre ansiedade. Por quê? Porque ansiedade, ela é um mal gigantesco há muitos séculos. E a medicina, que estuda isso e vem estudando isso demais há muitos anos, encontrou alguns remédios que permitem controlar mais ou menos a ansiedade de quem sofre com ansiedade. Por que eu digo mais ou menos? Porque a ansiedade não acaba com o remédio. E por que mais motivo? Tem mais motivo para eu dizer mais ou menos? Tem. Qual que é? Além de não acabar, não tem cura. Quando a pessoa para de tomar o remédio, ela vai ter que enfrentar toda aquela sua ansiedade de volta, né? E o que é ansiedade? Ansiedade é uma sensação, eu vou ser aqui bem resumido, tá bom? Eu não vou fazer aqui um tratado sobre ansiedade, eu vou fazer uma síntese pequenininha, né? Rapidamente. Ansiedade é um sentimento de que os eventos, todas as coisas da vida, precisam ser antecipados, precisam acontecer já. Você diz assim para uma pessoa: eu queria falar com você no domingo. E a pessoa, se ela é uma pessoa que ela está bem, não sofre de ansiedade, está bem nesse caso, né? Não tem ansiedade, ela tá bom, domingo a gente se fala. Se ela tem ansiedade, mesmo que ela diga, tá bem, no domingo a gente se fala, dentro dela inicia um processo de: meu Deus, o que essa pessoa quer falar comigo? O que aconteceu? Qual será o problema? Ou não é problema? O que é? Será que ela vai me convidar para uma festa? O que está se passando? Se a pessoa tem ansiedade, ela não consegue esperar, o ansioso não consegue esperar. E quando a ansiedade é mais grave, a pessoa passa o tempo todo integral, dia e noite, com a sensação de que tem algo que vai acontecer e que ela deveria desde agora já saber o que é para garantir que vai dar tudo certo, sabe? E se você então responde para o ansioso assim: não é nada muito importante, a gente fala no domingo, eu não preciso te antecipar nada, essa pessoa não tem paz. Há ansiosos que, a partir do momento que é marcada uma data futura para ele, por exemplo, daqui a um mês você vai fazer o exame de laboratório, ele passa a viver em função daquilo. Ele já nem dorme direito, ele já nem come direito, ele já nem conversa direito, porque daqui a um mês ele tem que fazer um exame lá no laboratório. Se a esposa diz para ele assim: quando você chegar em casa a gente precisa conversar uns assuntos, ele já entra em desespero. O que é que eu fiz? O que é que está se passando? Ele tem uma sensação lá no fundo, tá? Eu vou te contar no fundo o que é que tem por trás dessa dificuldade de esperar. Ele tem uma sensação de que haverá um fracasso. Alguma coisa vai dar errada e ele precisa saber o que é para ele poder corrigir. Ele vive diante da possibilidade de acontecer um problema que ele não vai conseguir resolver. Que triste, né? Ele não tem controle de si.
Olha, eu acho que seria legal que a pessoa procurasse, quem é que sabe se tem ansiedade ou não tem ansiedade, né? É o psiquiatra e é o psicólogo, né? Tem outros profissionais que sabem? Você conhece outros profissionais que não são nem psicólogo nem psiquiatra, que sabem avaliar se alguém tem ansiedade? Essa pessoa deveria ser procurada. E você diria para ela assim, eu quero saber se eu tenho ansiedade. É muito importante. Quando a ansiedade abaixa, a vida fica completamente diferente, parece que é outra vida, sabe? Sobra mais tempo, porque a sua cabeça gastava um tempo gigantesco querendo antecipar tudo que vai acontecer, e agora você não tem necessidade de saber o que é que vai acontecer, você não tem mais necessidade de antecipação, você tem um descanso mental, porque a sua cabeça fica mais tempo desocupada, e cabeça mais desocupada consegue pensar melhor sobre todas as coisas, a vida fica melhor, a vida fica muito feliz, fica mais feliz. Então vamos lá. Mentiras. Você que está aí me ouvindo agora, me responde, não responde para mim, não responde aí para você mesmo, dentro de você. Você mente? Se você disse que você não mente, ai, você acabou de contar uma mentira. Eu não estou te chamando de mentiroso nem de mentirosa não, hein? Mas sabe o que acontece? Acontece que a pessoa mais sincera do mundo, a mais honesta do mundo, ela não consegue se livrar de algumas mentiras. Eu falei isso bem devagarzinho, né? Ela não consegue se livrar de algumas mentiras. Alguém te encontra pela rua e fala para você, oi, como vai? Tudo bem? O que é que você fala? Senta aí que eu vou te contar como estão as coisas. Você fala, tudo bem. E todas as vezes que você fala tudo bem, tá tudo bem mesmo? Claro que não, né? Às vezes está até o contrário, às vezes parece, você tem a sensação de que está tudo mal, mas se alguém te pergunta, você fala que está tudo bem. Todos nós temos necessidade de privacidade, de ter coisas dentro de nós, na nossa vida, na nossa cabeça, que só nós sabemos. Eu queria te contar uma coisa. Legal isso, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é bem bacana. Talvez você já sabia, né? Mas vai escutar agora se você já sabia de novo, né? E se não sabia, é uma novidade bem bacana. Aprender a mentir faz parte do desenvolvimento do aparelho psíquico. Nós aprendemos a mentir como uma etapa do nosso desenvolvimento. Olha só! Então, Jones, você vai me dizer que todo mundo deve ser um mentiroso? Claro que não, não é isso que eu quero dizer. Mas, numa certa etapa do desenvolvimento, quando a gente é criança, a gente tem um desenvolvimento, a gente sobe um degrau, e esse degrau aprendemos que temos uma privacidade, tem uma parte da nossa vida que ninguém sabe. E a gente descobre isso através da mentira. A primeira mentira que uma pessoa conta lá na infância marca o seu crescimento. Ai, que assunto perigoso. Eu estou achando aqui que eu precisava de fazer uma live só sobre isso, para que eu não deixasse nenhuma beiradinha de fora, para evitar que alguém dissesse que eu estou dizendo que precisa mentir para crescer. Deus me livre, de jeito nenhum, não é isso não. Mas eu vou explicar, e você aí, por favor, me dê um voto de confiança para o seguinte: não é possível explicar isso por completo, mas a explicação que eu vou te dar já satisfaz uma etapa. Olha, é assim. Tenta se lembrar. A criança pequenininha, lá pelos seus 3 aninhos, por aí, 4 anos, ela pensa
que aquilo que está se passando na cabeça dela está se passando na cabeça de todo mundo. Então, tem uma criança sentada aqui e tem outra criança sentada ali. E sabe o que acontece? A criança pensa que isso que ela está pensando é a mesma coisa que a outra está pensando. Então, se ela pensa alguma coisa sobre essa amiga, ela tem certeza que essa amiga está pensando a mesma coisa sobre ela, acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. A criança pensa alguma coisa sobre a mãe e ela pensa que a mãe está pensando aquela mesma coisa. Quer dizer, então a sua realidade mental é para a criança a realidade mental de todos. Então, se eu pensar aqui num doce lá na cozinha, a minha mãe está pensando que eu estou pensando num doce e que eu já vou para a cozinha, minha mãe está sabendo. Ela não se dá conta, não é que ela se dá conta, ela não tem privacidade mesmo. O seu mundo é o mundo da família, o seu mundo é o mundo da mãe, o seu mundo é o mundo do pai. Ela é totalmente dependente e ela, de verdade, o mundo dela é percebido por todos, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, né? Um belo dia, essa criança vai lá e, por exemplo, derruba um brinquedo. E a mãe diz assim: fulana, você derrubou o brinquedo, né? E ela sabe que, como a mãe, tudo que ela pensa, a mãe também está pensando, então ela sabe que a mãe está sabendo que foi ela que derrubou o brinquedo. Então, está provado para ela que o seu universo mental é o mesmo universo mental que a sua mãe participa. E está tudo visto, não tem nada secreto. Quando passa um pouquinho mais, essa criança se desenvolve, a mãe entra na sala e tem lá um brinquedo caído. E a mãe fala assim: você derrubou o brinquedo. E aquela criança diz: não fui eu. Primeira mentira. Essa criança percebeu que há coisas que se passa com ela que só ela sabe. Se ela for bem sucedida, ela subiu um degrau. Ela amadureceu um degrau o seu aparelho psíquico. Se essa criança, ela for uma criança muito exigida e muito cobrada e muito criticada, ela poderá entender que a mentira é uma ótima solução para todos os seus problemas. Então ela diz: não fui eu. E aí tudo que ela, caso seja assim, né? Ela passa a fazer coisas sempre às escondidas e depois ela fala: não fui eu. Ninguém viu, ninguém sabe. Ela vai treinando a sua mentira e ela poderá se tornar uma pessoa hábil, esperta, especializada em resolver a sua vida através de mentiras. Agora vamos pensar que não aconteceu isso, não aconteceu esse drama. Essa pessoa não se tornou mitômana. Olha que nome, que coisa. Põe no Google aí depois, mitômana, mitomania. Há pessoas que mentem o tempo todo em coisas totalmente desnecessárias, elas não conseguem dizer a verdade, de tanto que elas se treinaram nisso. Mas vamos pensar que então não aconteceu nada disso. Ela sabe que às vezes ela vai se dar mal, não é nada grave, ela não precisa assumir tudo, né? Então, por exemplo, ela para no estacionamento proibido, chega, depois que ela já está ali com o carro 2 horas, chega o guarda, e ela também está chegando, e ela fala para o guarda assim: seu guarda, eu só parei aqui um minutinho, eu já estou de saída, né? Não me multa não. Ela passa de vez em quando a contar algumas mentiras para resolver problemas. As pessoas mentem. Um pouquinho de mentira, desse tamanho assim, ó, bem pouquinho assim, é inevitável.
Mas uma pessoa que tem controle de si, nem sei se eu vou te dizer isso. Acho que eu vou dizer assim. Uma pessoa que tem controle de si, nem esse pouquinho de mentira ela acha necessário. Então se chega alguém e fala para ela, como vai, tudo bem? Ela pode preferir dizer que está tudo bem se está tudo bem, ou fazer cara de nada, para não dizer que está tudo bem quando não está. E se ela está com um problema, uma pessoa pergunta para ela, está com algum problema? Precisa de ajuda? Se ela tem controle de si, ela vai resolver isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira sob seu controle. Vamos pensar que ela precisa de ajuda sim. E essa ajuda não é nada grave, ela não vai perturbar outras pessoas. Talvez, será que você poderia me dar uma ajuda para tal assunto? Coisa pequena, simples, sem atrapalhar a vida de outros. Um pouquinho de mentira pode ser evitado, até mesmo um pouquinho de mentira pode ser evitado por uma pessoa que tem controle de si. E essa pessoa vai ficar um chato, então? Tudo só fala a verdade? Nunca conta nenhuma mentira? Não precisa ficar um chato. Aquela pessoa que só fala a verdade, tem um filme que tem lá como chama aquele ator? Eu esqueci o nome do filme, mas ele só fala a verdade. Ele é insuportável, sabe? Você não consegue conviver com uma pessoa que ela só fala a verdade, ela não cala para nada. Essa pessoa sim se torna um chato. Mas aquele que tem controle de si se torna uma pessoa muito agradável, sabe? Você é uma pessoa confiável, você pode contar alguma coisa para essa pessoa, não vai ter fofoca, não vai ter crítica sobre você, sabe te ouvir. Uma pessoa que tem controle de si lida com a mentira de maneira saudável. Uma das perguntas que surgiram aí é se a mentira é como uma defesa emocional. É isso mesmo, é o que nós falamos lá no início, né? A pessoa, principalmente aquelas pessoas que foram muito criticadas, sabe? Quem tem o trabalho de educador precisa levar isso em conta. Educador é o pai, a mãe, né? Cuidadores, professores. A cobrança exagerada pode levar a pessoa que está sendo cobrada a se defender através da mentira, sabe? Então, ela se defende com isso, né? Ela sabe que uma mentirinha aqui resolve um problema, outra mentirinha ali resolve outro problema, ela pode se especializar nisso. É melhor que o educador, melhor que a pessoa que lida com pessoas que estão em formação ainda, tenha bastante tolerância. E mesmo, sabe, entre adultos, vamos pensar que você que está aqui comigo é uma pessoa da faixa de 35, 40 anos de idade, e você tem um relacionamento, por exemplo, com outra pessoa da mesma faixa etária. Estou falando assim que é para não ser um problema de educação, um problema com crianças, né? E você cobra e exige muito dessa pessoa, ela vai aumentar o número de vezes que ela vai mentir para você. É verdade, ela vai se defender emocionalmente, sim. Você precisa aumentar o seu nível de tolerância, sabe? Se você não consegue aumentar o seu nível de tolerância, tem alguma coisa aí para se corrigir nessa história, tá bom? Há pessoas que mentem tanto que elas começam a acreditar naquelas coisas que elas falam. Isso é verdade, viu? E o pessoal de marketing, por exemplo, de propaganda, né? Não de marketing, o pessoal de propaganda, eles sabem que se você repetir uma mentira muitas vezes, ela ela entra para a história como uma coisa verdadeira, sabe? Muitas pessoas, muitos regimes políticos, muitos governos que querem implantar um conceito na população e eles não têm base verdadeira para isso, eles inventam e repetem, daí a pouco as pessoas estão acreditando naquilo, né? Então, por exemplo, se acusarem repetidas vezes que o preço da gasolina está alto por causa da plantação de chuchu, que
não deu certo por causa dos temporais, etc., várias vezes, vai ter gente que vai começar a culpar o chuchu, vai acreditar que isso é verdade. E há pessoas que na sua vida criaram uma história, sabe? Inventaram uma história. Por exemplo, alguém diz assim, tem um filme muito interessante na Netflix sobre uma pessoa que inventou uma origem alemã para ela, né? E acho que é Inventando Ana, o nome do filme. Tem um outro que se chama O Golpista do Tinder, e inventou lá para ele uma origem muito grande, muito nobre, muito rica, e a outra inventou uma origem muito nobre, muito rica na Alemanha, e ela passou a acreditar na sua mentira de tal forma que ela vivia aquilo como se fosse verdade, sabe? E não precisamos imaginar mentiras tão grandes assim, mas há pessoas que constroem uma versão mentirosa de alguma coisa e repetida, e depois passa a acreditar naquilo. O que é preciso fazer, né? Olha, se é a própria pessoa que ela está querendo resolver isso, deve buscar ajuda, sabe? Deve ter a coragem de falar com alguém. Eu tenho aqui uma dificuldade. Se alguém for um amigo, ao invés de sair fazendo fofoca, vai ajudar. Se for um especialista que entende disso, com certeza vai ajudar. E se você conhece alguém que mente tanto ao ponto, e de tal forma que até acredita nas suas mentiras, tendo a liberdade, encontrando o momento certo, vale a pena conversar com essas pessoas. Por quê? Porque você só consegue mudar isso trazendo isso para a consciência, sabe? Quer dizer, a primeira etapa de abordar a transformação do mentiroso em uma pessoa sincera é fazendo com que o mentiroso tenha consciência de que mente muito e que não precisa. À medida que ele sentir uma situação de confiança, ele sentir que ele não será criticado, ele não será denunciado, ele não será prejudicado, ele começa então a aceitar, trazer para a consciência essa realidade de que ele realmente mente, de que ele transforma as coisas. É o primeiro passo, muito bacana. O primeiro passo então é a conscientização. Vamos falar agora um pouquinho sobre compulsão, né? Um pouquinho sobre compulsão. Antes de entrar em compulsão, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu vi que teve várias perguntas aí, né? A conscientização, ela é o primeiro passo, é um passo indispensável para a solução de problemas. Precisa ter consciência do que é que está se passando, só depois você consegue resolver. Quem resolve sem ter consciência foi por milagre, ou foi porque um outro fez a solução. Não foi a própria pessoa, ela não é autora disso, não. Ninguém vai parar de fumar se não tiver consciência de que o cigarro faz mal, de que está fumando muito. Ninguém vai parar de beber se não tiver consciência de que o álcool faz mal, de que está bebendo muito. Se você já teve que abordar alguém que bebe muito, você deve ter encontrado tantas desculpas. A pessoa mente sobre a quantidade de vezes que ela bebe. A pessoa que come demais, ela não vai conseguir mudar isso se ela não se conscientizar de que ela come demais. É interessante, viu, gente? Eu trato, eu não gosto de falar que eu sou psicólogo, porque não é dessa forma que eu estou me apresentando para você aqui. Aqui eu estou me apresentando como um professor, um orientador. Eu quero te ensinar coisas, eu não estou aqui para tratar de você, né? Mas como grande parte da minha experiência, grande parte do meu conhecimento veio do exercício da profissão de psicólogo, eu acabo de vez em quando tendo que mencionar isso. Mas eu estou aqui como o seu amigo mentor, o seu amigo consultor, o seu amigo professor. Pode me chamar de professor, eu gosto. E se quiser falar que eu sou psicólogo, também está tudo bem, é verdade, né?
Às vezes eu estou tratando de pessoas que ela é gigante de grande. Não tem nada de errado nisso, sabe? Tem gente que é pequena e está tudo certo. Tem gente que é grande e também está tudo certo. Mas ela não está se sentindo bem com o seu porte físico agigantado. E ela vem para o consultório e ela diz assim para mim, muito comum isso, tá? Muito comum. Ela diz assim, eu não sei por que eu sou tão obeso assim, porque eu sou tão gordo, tão gorda assim, eu não como quase nada. As pessoas que eu conheço comem muito mais do que eu e elas são magras, eu como só um pouquinho. E sabe, uma parte do tratamento é conscientização, né? Eu vou contar para você uma das estratégias que a gente tem para conscientizar, por exemplo, o obeso de que ele realmente come muito. Eu tenho lá um formulário, né? O que é um formulário? Um papel sulfite, aonde a pessoa vai anotar o dia, a hora, o que comeu e a quantidade. Então, por exemplo, 7 horas da manhã, ela vai anotar lá, dia 1º de abril de 2022, né? Já está tudo lá, só vai preenchendo, tá? Aí tem uma coluna escrita assim, hora, ela vai pôr lá, 7 horas da manhã. Aí tem outra coluna, ela vai colocar uma xícara de café de 100 ml, né? O que e a quantidade, 100 ml. Depois, às 7h30, ela come uma fatia de pão. Aí ela coloca lá 7h30, uma fatia de pão, e ela coloca lá mais ou menos, que deve ter uns 50 gramas essa fatia e tal, e ela faz essa lista. Depois eu peço para o paciente trazer essa lista para mim, da semana inteira, sabe? O paciente que vem uma vez por semana, me traz a lista da semana. O paciente que vem todo dia, me traz a lista de ontem, né? Tem paciente que vem ao consultório todo dia, né? Se a gente está tratando dele em regime de internação, então é todo dia mesmo, né? Tem paciente que vem 2 vezes por semana. Então, enfim, ele vai me trazer o relatório do que se passou até aquele momento. E aí eu somo quantas calorias tem aquilo que ele comeu. E eu vou te contar uma coisa. Eu pergunto para o paciente assim, você esqueceu de marcar alguma coisa? Não, anotei tudo. Você deixou para marcar só no final do dia? Não, marquei cada hora. Porque se você deixou para marcar no final do dia, acaba esquecendo. Não. Teve um dia que eu deixei para marcar no final do dia, mas eu não esqueci nada. Porque às vezes a pessoa comeu 600 calorias. Com 600 calorias, ele vai perder peso, vai virar um palito, comeu 600 calorias. É claro que não pode. Não pode ser verdade. Então ele não tem, eu não falo que o paciente está mentindo, tá? Com todo respeito, eu digo que ele não tem consciência do quanto ele está comendo. Naquele momento que ele pegou lá uma coisa para comer, ele olhou para aquela coisa e falou assim, isso aqui não é nada. Eu nem vou anotar porque isso aqui não é nada. Olha só, não é que ele está mentindo, não está mentindo. Talvez até pode ser chamado de mentira, mas não é com a intenção de mentir. Ele passa a chamar um monte de comidas de nada, então como não é nada ele não anota. O dia que essa pessoa adquire consciência de que está comendo demais, aí sim a gente pode dizer, agora começou o tratamento. Que a primeira etapa então é conscientização, né? Olha gente, o Instagram vai nos desligar, então nós precisamos considerar que é um momento ótimo para a gente encerrar essa live aqui. Eu gostaria de falar mais para você sobre compulsão. Aqui eu tinha planejado falar com você também sobre buscas de prazeres. Olha só que tema, eu acho que eu vou fazer a próxima live falando sobre busca de prazeres. Sabe por quê? Muitas pessoas com quem eu já abordei pessoalmente o controle de si, me disseram assim, a gente não vai acabar abrindo mão de todos os prazeres da vida? Não vai não, viu? Não vai não. Então, eu acho que seria interessante a gente falar sobre prazeres, né? Quem sabe, a próxima live de sexta-feira, às 12 horas, eu estarei falando com você sobre prazeres, sobre todos os prazeres, todos. Tchan, 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 tchan. Avise para os seus amigos,
avise para as pessoas que estão aí no seu Instagram, que estão no seu Facebook, estejam todos comigo aqui nessa próxima sexta-feira, às 12 horas. Eu gostei muito de estar com você aqui hoje, viu? Eu espero que você também tenha gostado, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima sexta.